Todo mundo já chamou alguém de narcisista, mas quase ninguém conhece a história que deu origem a essa palavra. E ela não é sobre vaidade, pelo menos não só sobre isso. Vamos então lá para a mitologia grega. Narciso era conhecido por uma beleza fora do comum. Todo mundo se encantava por ele, homens, mulheres, ninfas. Mas havia um problema: ele rejeitava todos que se aproximavam, não importava quem fosse. Ninguém parecia bom o suficiente para receber o seu amor. Entre as pessoas que se apaixonaram por Narciso estava Eco. Ela era uma ninfa que carregava uma maldição. Não conseguia iniciar uma conversa. Só podia repetir as últimas palavras que ouvia. Quando encontrou Narciso, tentou se aproximar, mas foi rejeitada, humilhada. Eco foi desaparecendo aos poucos, até que restou apenas a sua voz. É daí, inclusive, que nasce o mito do Eco, que ouvimos nas montanhas. Depois disso, os deuses decidem punir Narciso. Um dia, ao se aproximar de um lago de águas completamente calmas, ele olha para a superfície e vê o rosto de uma beleza impressionante. Ele se apaixona imediatamente, passa as horas tentando tocar aquela pessoa, tentando alcançá-la, sem perceber que estava olhando para o próprio reflexo. Quanto mais tentava se aproximar, mais a imagem desaparecia. Quanto mais insistia, mais sofria. Até que Narciso, preso naquela contemplação, sem conseguir ir embora, sem conseguir amar ninguém além daquela imagem, acaba morrendo ali mesmo. Segundo a lenda, no lugar onde seu corpo caiu, nasceu uma flor, que até hoje leva o nome Narciso. Agora vem a parte mais interessante. Foi séculos depois que Freud buscou esse mito para falar sobre narcisismo. Mas não porque ela acreditava que todo narcisista ama demais a si mesmo. Na verdade, muitas vezes acontece justamente o contrário. O narcisismo fala sobre como investimos o nosso amor em nós mesmos. E isso é algo que todo ser humano faz. Na infância, por exemplo, esse investimento é necessário. É uma etapa natural do desenvolvimento. O problema aparece quando a pessoa fica aprisionada nessa dinâmica. Quando a própria imagem, a necessidade de ser admirado ou a dificuldade de reconhecer o outro passam a ocupar todo o espaço. E talvez exista um detalhe nesse mito que ninguém quase percebe. Narciso nunca se apaixonou por quem ele realmente era. Ele se apaixonou por uma imagem, uma aparência, um reflexo. E reflexos não abraçam. Reflexos não conversam, não criam vínculos. Talvez por isso esse mito continue tão atual. Hoje a gente vive cercado de imagens, filtros, curtidas, a necessidade constante de parecer feliz, bonito, bem-sucedido. Mas existe uma diferença enorme entre construir uma boa autoestima e viver preso à própria imagem. A psicanálise nos convida justamente a olharmos além do reflexo. Porque quando a gente vive apenas da imagem que precisa sustentar, acaba se afastando de quem realmente é e das relações que poderiam nos transformar. Salve esse vídeo, porque essa é mais uma história da mitologia que continua explicando muito sobre nós.